Podemos. Então, eu vou fazer isso. Boa noite para todas e todos aqui do grupo, A gente está no curso Metodologia de Rodas de Conversa, que é um esforço que a gente tem feito coletivo, né? Com muitas pessoas que têm colaborado aí com o curso, a Thelma, a Gessineia tem colaborado, a Gessineia fez esses tempos, agora está colaborando. Então, a gente quer dar as boas-vindas e dizer que esse encontro de hoje, a gente tem, eu vou dizer assim, o prazer de ter o Frederico com a gente. O Frederico terminou agora há pouco o doutorado dele, e ele é educador e fez o doutorado utilizando as rodas de conversa como uma ferramenta para escutar os jovens. E o Fred tem colaborado conosco do Cajueiro em outras reflexões sobre projeto de vida, sobre a formação de educadores para o ensino médio. Então, aí a gente hoje conta com a presença dele, né, aqui no Cajueiro, nesse curso. Então, a ideia nossa é gravar, né, para a gente poder, quem não pode assistir hoje, assistir depois. A gente coloca no nosso canal do YouTube e depois a gente também coloca na plataforma do curso para as pessoas poderem acompanhar a reflexão, né? O que eu combinei com o Fred é que ele faz uma fala de uns 30, 40 minutos, aí depois a gente abre para poder fazer pergunta, curiosidade, saber dele a experiência que ele fez, né? Pode perguntar outras coisas em relação ao trabalho, porque na apresentação que eu participei da banca da defesa da tese do Frederico, e foi assim uma das questões mais comentadas por todos os professores que estavam na banca, como é que a escuta dos jovens foi um ponto alto da tese dele, né? Então, eu acho que isso já dá um significado, e o Fred vai poder dizer para nós dessa experiência, né? De como foi escutar os jovens a partir da roda de conversa, que é esse esforço que está fazendo o curso, né? Metodologia de rodas de conversa, que é para a gente aprender a fazer as rodas e a escutar os jovens. Eu não sei se cada um que está aqui gostaria de também se apresentar, ou se apresenta no chat e a gente já passa direto a palavra para o Fred. Eu não sei o que vocês acham que é melhor. Bem, como somos poucos, eu vou sugerir que nos apresentemos todos aqui mesmo, usando o microfone, usando o Tá áudio, bom, não o Fred. chat. Uhum. Tá, Se joia. concordarem. Então, vamos lá. Que aí é bom que diz da onde está falando, isso também ajuda, né? Sim. A Hélia chegou, muito bem-vinda, Hélia. Obrigada, boa noite, gente. Mauro Boa também, que é noite. facilitador das turmas, também está aí, mas aí podia vocês dizerem, né, os nomes, e aí senão eu apresento todo mundo. Então, eu posso começar? Pode. Bom, eu sou Joara Lopes. Eu sou de Belém, mas estou morando atualmente em Ananindeua. E durante muito tempo trabalhei na juventude, da Pastoral da Juventude. E atualmente eu não estou em nenhum coletivo, né? Eu estive em coletivo IJA, que faz parte da rede, mas atualmente não estou mais no IJA. Mas eu sempre estou aqui pelo Cajueiro, tentando me atualizar das formações, e eu sempre me interessei por esse tema, rodas de conversa. Então, estou aqui para aprender cada vez mais. É um prazer estar aqui com vocês. Posso? A próxima aqui. Eu sou Thelma, eu sou da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo.
Também venho de uma caminhada com a Pastoral da Juventude, e participação de vários seminários, e aí é onde a gente acabou se encontrando com o Carme, com algumas outras pessoas, né? Hoje eu trabalho na Arquidiocese, no Centro de Pastoral, né? Ajudo na articulação das pastorais sociais e da Caritas aqui da cidade, da Arquidiocese. Boa noite, eu sou a Neide, aqui de Brasília, especificamente aqui do Sol Nascente. Eu sou Gessineia, sou missionária de Jesus crucificado e também sou cajueiro. E moro em Manaus, mas no momento estou aqui em Brasília. Boa noite. Boa noite. Posso falar? Fala. Bom, boa noite, gente. Meu nome é Meriellen. Eu sou de Araçatuba, interior de São Paulo. Me formei recentemente em psicologia e o meu foco é a psicologia social, né? Eu tenho um projeto para trabalhar rodas de conversa com algumas minorias aqui da cidade. E eu procurei o curso, né? E graças a Deus a Carmen abriu aí para que eu começasse a participar, né, do curso em andamento. E estou em busca de conhecimento, né, para conseguir aplicar aí na metodologia das rodas de conversa mesmo. Muito obrigada e prazer em conhecê-los. Para quem chegou depois, a gente está apresentando o nome de onde a gente é, tá? Obrigada. Posso? Sim, Jesus. Eu posso? Então, Eu ou você? pode falar. Tá. O meu nome é Cíntia, eu sou de Pernambuco, mais precisamente de Surubim. Estão ouvindo bem? Minha caminhada é de Pastoral da Juventude também, mas hoje eu faço parte de um coletivo que está fazendo 12 anos agora, que é o IPJ. Na verdade, é uma ONG, né? É o Instituto de Protagonismo Juvenil, e eu costumo dizer que eu sou uma adulta bem resolvida, né? Eu tive a oportunidade de viver minha adolescência e minha juventude, e hoje eu sigo na caminhada, e sou apaixonada por jovens, por adolescentes, sou a tia mesmo, a senhora da gurizada, e eu tenho eu acredito muito que é um acerto a metodologia das rodas de conversa para a gente conseguir chegar nesse patamar de dar espaço e ter espaço para se colocar. Maria de Jesus. Eu também estou morando aqui em Aparecida de Goiânia, já faz um ano. Sou do Maranhão. Vim da juventude, né? Participei da PJ, minha história de origem é da PJ. No momento, eu trabalho com o movimento de mulheres, contato com a Carmen, conversar com ela, também com algumas questões que eu estava trazendo com relação à questão das mulheres, né? Também em outros países que a gente trabalha, e ela me apresentou a proposta da roda de conversa, né? E realmente eu estou achando muito interessante
bem desafiador, bem criativo, essa forma para poder me apropriar bem desse jeito, né, de fazer, de transformar a história a partir daquilo que é cotidiano nosso. E também é interessante também perceber quantas pessoas que estão juntas nesse caminho, também aprofundando, né? E o contato com os ancestrais, com as memórias nossas, né? Muito importante. Legal, Jesus. Obrigada. Quem mais? Eu sou Elia Marina, sou do Cajueiro, sou cajueiro, venho também da Pastoral da Juventude. Estou em Silvânia, morei muito tempo em Goiânia, agora voltei aqui para as terras silvanienses. E é isso, feliz em aprender junto, caminhar junto com vocês. Acredito que vai ser muito proveitosa a nossa noite de hoje. Obrigada, Elia. Quem pauta? Eu sou Arilene, também sou do Cajueiro, minha militância também foi toda aí na Pastoral da Juventude. Hoje, a minha militância está direcionada mais a movimentos sociais, Comitê de Direitos Humanos, Movimento de Mulheres Negras, aqui em Goiânia. Aí. Boas-vindas, Arilene. Obrigada. Eu sou o Mauro, faço parte da Rede Caminho de Esperança, integro o Instituto Pastoral da Juventude, sou de alguma forma, de algum jeito, cajueiro também, e venho da Pastoral da Juventude. Para quem é conterrâneo, também venho de Belém, e moro já há uns 20 anos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e além das andanças pelo país. Sou apaixonado pela metodologia das rodas de conversa. Acredito que esse é um caminho que a gente tem que defender no espaço acadêmico também, como um método de coleta de dados e de fazer pesquisa também. E espero aprender um pouquinho mais aí com a partilha de hoje, que a partir dela, com certeza, eu vou conseguir ter mais argumentos para fazer defesa dela quando apresentar para os orientandos, para as pessoas que querem também trabalhar nessa perspectiva. E que este momento seja rico e que a gente possa aprender bem e partilhar também, né? Não deixar só a fala ali, né? E a gente poder também trazer nossas experiências a partir do que a gente já tem executado por aí. Legal, Mauro, obrigada. Alguém mais? Berg, você está conseguindo falar? O Berg estava com um problema no microfone. Boa noite. Foi, Marcos. Boa noite a todos, eu sou o Marcos, eu falo de São Luís do Maranhão. Eu sou pedagogo, né? Trabalho, a minha militância iniciou na Pastoral da Juventude também, passei por todas as instâncias. Hoje eu estou assessor da Juventude na Arquidiocese de São Luís. Profissionalmente também trabalho com juventude na Secretaria de Estado da Educação, uma pasta com protagonismo estudantil. Estou também conselheiro estadual de juventude. Uhum. E estou aqui, por todas essas coisas, eu estou aqui para beber da fonte de todos e todas. Obrigada, Marcos. A Elia ali acordou para dizer também que ela é do conselho. É tanta coisa que a gente carrega que a gente vai esquecendo. Também faço parte do Conselho Estadual de Juventude em Goiás. E estou mestrando na Faculdade de Educação da UFG também, estou fazendo pesquisa sobre o Trilha Uni, né, do Cajueiro também. Os jovens da periferia que estão se preparando para o Enem. Legal, Elia. Berg, você vai conseguir? Não. Senão a gente fala que o Berg é de Goiânia, também é do Cajueiro. E a Adriane Macário. E o professor Bruno também, que ainda não falou. Consegue falar o Bruno e a Macário? Oi, Adriane. Eu estava testando, minha internet está um pouco ruim. Boa noite. Eu me chamo Adriane Macário, venho também da Pastoral da Juventude. Estou na microrregião do extremo sul da Bahia, na cidade de Mato Teixeira de Freitas. Sou acadêmica do curso de História pela Universidade Estadual da Bahia.
Eu vou fazer igual as meninas, vou resumir, gente. Meu interesse, de certa forma, é pela minha caminhada, inclusive dentro do movimento estudantil, onde que acredito que que esta metodologia seja de suma importância, até mesmo para a gente conseguir que esse movimento se unifique, algo que, ou melhor, que se organize ou se volta a organizar a história do nosso país e que se vem se perdendo aos poucos. E acredito que esse espaço seja de suma importância até mesmo para a gente atrelar e construir esses espaços que estamos inserindo nos nossos campos de militância. E aí é da roda de conversa, né? Eu tentei iniciar o ano passado, mas infelizmente por conta das demandas, a gente não conseguiu seguir, né, as trilhas como deveria. E espero esse ano com vocês possamos trilhar juntos a nossa caminhada. Legal, Adriene, muito bom te ver. E agora o Bruno, né? Bruno, falta só você. Não sei se ele está ouvindo. Acho que não. O Fred, depois, ao longo, hora que ele voltar, a gente pede para ele se apresentar. E aí, eu acho que era legal se você pudesse se apresentar, Fred. Eu só coloquei a sua trajetória e os encontros que a gente teve, mas acho que era bom você mesmo também dizer. Boa noite a todos. Eu sou o Frederico Luz, podem me chamar de Fred, é como todo mundo com quem eu convivo e que me conhece me chama, inclusive meus alunos e alunas, só me chamam por Fred. Eu acho muito bom conversar com o público do Cajueiro, né, com as pessoas que fazem o Cajueiro, porque é muito legal encontrar gente de tantos lugares diferentes, né? Essa conexão com pessoas de lugares tão diversos é muito bacana, né? Para poder trocarmos experiências das mais diversas possíveis. Eu sou professor nas redes municipais de Aparecida de Goiânia e de Goiânia. Na rede municipal de Aparecida de Goiânia, eu atuo como professor de português, porque minha primeira formação é em letras português, e na rede de Goiânia eu atuo como pedagogo. Então, na rede de Goiânia, eu atuo na primeira fase do ensino fundamental, porque minha segunda formação é em pedagogia. Tenho mestrado em letras e linguística, e recentemente finalizei o doutorado em educação, que a Carmen até mencionou, né? Não sei se todo mundo já tinha entrado. Defendi a minha tese no dia 25 de fevereiro. Hoje eu não tenho nenhuma atuação religiosa, mas também venho da Pastoral da Juventude, onde me formei, digo isso para todas as pessoas, né, quando vou dizer das minhas origens, que o lugar onde eu tive a minha formação política mais significativa e impactante foi na Pastoral da Juventude, em Aragarças, que é uma cidade do interior aqui de Goiás, já lá na divisa com o Mato Grosso. Então, sou muito grato à Igreja, né, Católica de Aragarças e aos movimentos pastorais de lá por toda a contribuição que ofereceu para a minha formação. Quero agradecer na pessoa da Carmen ao convite para poder dialogar com vocês hoje aqui e dizer que eu compartilho do mesmo desejo do Mauro, que diz que espera que a gente tenha a oportunidade aqui de conversar mesmo, né? De que todos falem. A ideia não é que eu fique aqui dizendo e falando sobre roda de conversa, a ideia é que a gente dialogue mesmo para ouvir as experiências de todos que estão conosco aqui nessa noite.
Então, o convite que me foi feito foi para conversar sobre roda de conversa como um jeito de escutar as juventudes. E aí, quando a Carmen me fez o convite para vir conversar com vocês aqui hoje, eu fiquei pensando quão curioso seria fazer essa conversa com o Cajueiro, visto que os criadores da metodologia são membros do Cajueiro, né? Então, eu fiquei pensando, poxa, o que eu vou falar sobre roda de conversa para quem criou a metodologia, né? Ou para quem sistematizou a metodologia e para quem tem se dedicado tanto a divulgá-la. E eu acho que o que vai ser mesmo significativo é eu compartilhar com vocês a experiência que eu tive ao utilizar a metodologia e contar um pouquinho de como que eu cheguei, né, nessa proposta e ao ponto de usá-la na minha pesquisa de doutorado. Eu acho que algo que é importante a gente pensar é que a roda de conversa pode ter duas funções. Uma primeira é de ser instrumento metodológico de coleta de dados para pesquisas científicas, e uma segunda que é de ser recurso didático para os processos de ensino e aprendizagem. Essa segunda possibilidade é a que eu tenho agora que finalizei o doutorado, experimentado, né, nas aulas para adolescentes e jovens no município aqui de Aparecida de Goiânia, que é onde eu moro. Então, pensando nisso, a gente pensa, então, que é necessário ter clareza de qual o objetivo que se tem com a roda, para daí pensarmos a organização das rodas, né? No que se refere à organização da roda, é preciso pensar que é sempre necessário que se tenha um tema, né? Para que a roda seja eficaz, a gente precisa pensar rodas para cada tema sobre os quais queremos conversar com o público a quem as rodas serão propostas, né? Então, se eu tenho muitos temas para tratar com esse público, eu preciso pensar várias rodas. Isso para pensar a eficácia da roda. Estabelecido o tema da roda, a gente precisa pensar a organização do roteiro da roda de conversa. E quando a gente vai pensar na organização desse roteiro, a gente precisa escolher os recursos que serão motivadores das falas. Vejam que eu estou falando aqui de elementos que colaborarão para que a roda, né, para que o desenvolvimento da roda e a execução da roda de conversa seja eficaz. E aí também, além de escolher recursos motivadores para que as pessoas participantes da roda se sintam à vontade de usarem a fala, a gente precisa escolher a pessoa que fará a mediação da roda, precisamos escolher a pessoa que fará os registros, né? Uma pessoa para ser o relator da roda, e uma pessoa que ficará responsável por gravar a roda de conversa. Então, vejam que não é uma metodologia que, pensando no processo de desenvolvimento de pesquisa científica, que dê para um pesquisador de forma solitária executar. Então, é uma metodologia que tem na sua natureza um processo colaborativo. Então, quem está pensando e quem pensa em propor roda de conversa precisa saber que sozinho você não consegue fazer a roda de conversa, pelo menos não dando conta de tudo que é necessário para garantir rigor metodológico para o processo.
Agora, claro, né, no início da fala eu disse que a gente pode pensar a roda de conversa como recurso didático. Aí você tem um outro objetivo com isso, né? Então, a roda de conversa como recurso didático, como instrumento de ensino e aprendizagem, aí você não vai precisar de alguém gravando, não vai precisar de alguém relatando, porque o seu objetivo vai ser de compartilhar conhecimento ou de fazer uma avaliação da apropriação dos conteúdos de estudantes, né? Mas para a metodologia científica isso é necessário. Inclusive, eu me lembro que quando eu não conhecia a professora Miriam Fábia, que é do Cajueiro, e aí, num evento da UEE, naquela movimentação de 2016, né, já era do Fora Temer, a Dilma já havia sofrido o golpe, e na nossa mobilização dos movimentos sociais pelo Fora Temer, eu ouvi uma fala da Miriam num evento organizado pela União Estadual de Estudantes aqui de Goiás, onde ela falou de um livro do Cajueiro que estava sendo lançado, organizado por membros do Cajueiro, com resultados de uma pesquisa sobre violência e religião. E aí eu fui atrás do livro, fui comprar o livro, fui lá no Cajueiro comprar, li e pensei, isso daqui é inspirador, né? E eu, professor de educação básica, no meio de tantos adolescentes e jovens que presenciam violência e que praticam violência, pensei, isso dá projeto de pesquisa, né? Eu já estava com interesse em tentar entrar no doutorado, fiz um projeto de pesquisa para tentar a seleção do doutorado lá da Faculdade de Educação da UFG, com o tema as relações entre educação escolar e violência. E aí coloquei no projeto, já pensando na trajetória que os membros do Cajueiro apresentavam naquele livro, que o meu interesse seria executar a roda de conversa, que a roda de conversa seria a minha metodologia de coleta de dados. E aí, antes da seleção, antes de o edital ser lançado, eu mandei um e-mail para a Miriam. Fui lá no currículo Lattes dela, peguei o e-mail, mandei um e-mail para ela, dizendo da minha intenção, dizendo que eu estava com essa ideia de pesquisa, se ela achava que era uma proposta relevante para a academia. Aí ela perguntou se eu poderia ir até ela para fazermos uma reunião antes de o edital ser lançado, né, para não prejudicar a lisura do processo. Aí, quando eu fui conversar com ela, na época ela trabalhava na reitoria, ela falou que sim, era relevante a proposta, né, que me apoiava naquilo, apesar de ainda não nos conhecermos, estávamos nos conhecendo naquele dia, mas ela disse de uma preocupação que era acadêmica, de que talvez não fosse estratégico, não fosse inteligente anunciar no projeto de pesquisa que a ideia seria de executar rodas de conversa para coletar os dados. Eu gosto de contar essa história para pensar que, quando lá no meu início do doutorado, a roda de conversa ainda não era academicamente aceita como metodologia de coleta de dados. E aí eu gosto de contar isso até para ressaltar o esforço do Cajueiro em divulgar a roda de conversa como metodologia e dizer como tem dado certo. A Carmen acompanhou, né, assistiu a minha defesa da tese de doutorado, e não houve, né, Carmen, questionamento da banca sobre o rigor metodológico da execução das rodas de conversa
para coletar os dados. Então, acaba que a minha tese tem como objetivo divulgar a roda de conversa para o campo acadêmico-científico como metodologia de coleta de dados eficaz e rigorosa. Por isso, insisto que é necessário, quando se está pensando em executar a roda de conversa para coletar dado científico, que é necessário tomar esses cuidados, né? Como elaboração de um roteiro, os recursos motivadores, a escolha do mediador, do relator e da pessoa que vai filmar o desenvolvimento da roda. Posto isso, vou falar um pouquinho da minha experiência de pesquisador, né? Do que eu desenvolvi no doutorado. Então, eu fiz pesquisa em 4 escolas municipais aqui de Aparecida de Goiânia. A rede municipal de Aparecida de Goiânia tem 63 escolas. Dessas 63, apenas 12 ofertam a segunda fase do ensino fundamental. E dessas 12 que ofertam a segunda fase do ensino fundamental, apenas 4 ofertam toda a segunda fase do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. Então, eu pedi autorização da Secretaria Municipal de Educação aqui de Aparecida de Goiânia e depois aos diretores e diretoras dessas 4 escolas que ofertavam até o 9º ano para desenvolver a roda de conversa com estudantes matriculados no 9º ano do ensino fundamental e que possuíssem no histórico escolar alguma reprovação, que tivesse pelo menos algum ano de reprovação escolar. Isso porque o objetivo da pesquisa era pensar se os sujeitos que possuem no histórico escolar algum tipo de fracasso, algum tipo de repetência, se eram os sujeitos mais propensos a se envolverem com violência aqui no município. Então, nessas quatro escolas que eu visitei para realizar as rodas de conversa, eu consegui conversar no total com 36 jovens, meninos e meninas, e é importante dizer das dificuldades da realização da roda. Para todos estarem cientes, né, quem deseja executar, de que é sim muito eficaz, mas também muito trabalhoso. Mas aí eu acho que não tem nenhuma metodologia científica que seja fácil, né? Então, melhor que a gente escolha uma que nos deixe apaixonado pelo processo, que é o que eu, em resumo, digo que ocorreu comigo ao desenvolver as rodas de conversa. Mas era difícil porque, por exemplo, já pensando numa hipótese de dificuldade, eu fazia uma primeira visita na escola para conversar com os alunos que a coordenação me indicava que tinham alguma reprovação escolar, algum ano de reprovação escolar. Conversava com eles, como eram menores de idade, a maioria menores de idade, dos participantes da roda, apenas um participante tinha 18 anos, os outros todos menores de idade, todos com mais de 15 anos e menos de 18. Mais de 15 anos, porque também era um corte etário que a gente fez, porque a gente queria conversar com pessoas que já deveriam estar no ensino médio, né? Mas que, por conta da repetência, ainda estavam no 9º ano. Então, fazia a primeira visita, dizia do objetivo da pesquisa, entregava o termo de consentimento livre esclarecido para levarem para casa para os responsáveis assinarem, para um responsável assinar autorizando a participação, e como eram menores de idade, eu entregava o termo de assentimento para eles dizerem da vontade e do desejo deles de participar. Ocorreu, em 2 das 4 escolas, de eu chegar no dia de realização da roda de conversa e aqueles alunos com quem eu tinha conversado na primeira visita, nenhum ter aparecido no dia da roda. E aí ter que adiar a roda. Então,
por conta de uma questão de ética, quando você vai conversar com pessoas menores de idade, é preciso pedir a autorização do responsável. E nem sempre os responsáveis se sentem à vontade para deixar esses menores participarem de uma pesquisa, né? Tem receio ficam com medo, né, de expor. Essa é uma das dificuldades. Mas deu certo nas escolas que no dia da roda não apareceu ninguém, eu fiz uma nova visita, e aí eu tive roda numa escola só com 4 alunos, em 2 escolas com 6 alunos, em cada uma dessas 2, e numa outra escola com 20 alunos. Então, eu pude experimentar a roda com pouca gente e com muita gente. E aí sinalizo na descrição da metodologia, na minha tese, que mais de 20 pessoas prejudica o desenvolvimento da roda. Então, se eu fosse sugerir um limite de participantes para a roda, eu indicaria, no máximo, 20 pessoas. Mas já adianto para vocês que as rodas com 4 pessoas e 6 pessoas, a gente teve um aproveitamento melhor, facilita o processo de transcrição das falas, né? Fica mais fácil de identificar quem está falando. E a filmagem ajuda nisso, né? A filmagem é um recurso que você consegue ver na gravação quem é que está falando, ao invés só de ouvir as vozes. Então, uma gravação só por áudio é possível que se faça, mas na hora de transcrever fica mais difícil o processo. No meu caso, a gente fez a transcrição das 4 rodas, as rodas todas com pelo menos 1 hora de duração. Então, nós temos um material enorme de transcrição. E aí, algo que eu acho que é importante dizer, para quem ainda não foi mediador de roda, que não precisa se preocupar no início da roda quando os participantes estão frios. Dá um certo desespero na gente na primeira roda, porque a gente pensa, a gente não vai conseguir com que eles conversem conosco. Mas isso acontece nos primeiros 10 minutos de roda. Se você garante uma boa mediação, do 15º minuto para frente, o que se torna difícil para o mediador é conseguir com que cada um fale de uma vez só, né? Que cada um use a fala de uma só vez, né? Eles vão se empolgando, e aí isso também se atribui muito aos recursos motivadores que quem está propondo a roda seleciona. No meu caso, o primeiro recurso motivador que a gente apresentou para os participantes foi a música Violência, dos Titãs. Então, a gente passava a música para eles ouvirem uma primeira vez, depois, imediatamente, uma segunda vez, porém com a letra da música em mãos. A gente dava uma letra para cada participante, uma folha com a letra da música impressa para cada participante. Imediatamente após essa segunda escuta da música, acompanhando a letra impressa, a gente já rodava, fazia girar na roda uma charge. Então, além da música, o outro recurso motivador das falas que utilizamos foram charges que faziam menção à violência. 2 charges faziam menção à violência no cotidiano, de forma geral, e outras 2 charges faziam menção à violência no ambiente escolar. Então, à medida que a gente ia apresentando as charges, o mediador ia fazendo questões. Vocês concordam com essa ideia da charge, de que a violência está em todo lugar? Vocês concordam que a educação é uma forma de prevenção da violência? Vocês têm algum relato de violência para nos contar que vocês têm presenciado aqui na escola e na casa de vocês? E aí, uma fala vai puxando a outra. Entendam que o roteiro da roda não é para dar uma estrutura fechada para a roda. É simplesmente para dar uma sequência até para que se torne depois mais fácil a interpretação do dado.
né? Então, no meu caso, eu construí um roteiro em que eu fui pensando blocos. A violência no cotidiano, nas casas, no bairro, até chegar na violência dentro da escola. Então, fui formando esses blocos, né? Então, o roteiro ajuda nesse aspecto, na hora de organização dos dados, que a gente coleta muito dado para a roda. Então, eles começam a dizer, e as perguntas que começam a aparecer, que o mediador começa a fazer na metade da roda para o final, já não são mais perguntas que estavam no roteiro. São perguntas que surgem a partir das falas dos participantes. Então, é um roteiro aberto, né? Algo que é muito importante para garantir a eficácia do desenvolvimento da roda é que o mediador, a pessoa que proponha a análise dos recursos motivadores, a pessoa que faça as perguntas, que tenha uma idade aproximada dos participantes da roda. E aí, na minha pesquisa, nós contamos com a colaboração de um jovem, o Carlos Eduardo, que é membro do Cajueiro, na época era aluno do Trilha Uni. Então, o Carlos Eduardo atendeu ao convite que a gente fez e foi conosco em todas as rodas de conversa fazer a mediação. O Carlos Eduardo estava terminando o 3º ano do ensino médio, ele era de idade um pouquinho mais velho que os participantes da pesquisa, mas ainda jovem, ainda na educação básica. Então, ele tinha uma mesma linguagem que os jovens. E isso foi extremamente importante para que os jovens participantes se sentissem à vontade de dialogar. Se fosse eu, a Miriam, chegando e perguntando, provavelmente os jovens não teriam sentido a mesma vontade de participarem da roda. Então, isso é importante, né? Pensar que a mediação da roda precisa ser executada por alguém que tenha idade aproximada dos participantes da roda. Bem, pensando metodologia de pesquisa. Um dos objetivos, como eu disse, da tese, né, seria de colaborar para a consolidação da roda de conversa como metodologia de coleta de dados. Então, o que aconteceu na primeira roda? Finalizado o roteiro, apresentado aos participantes todos os recursos motivadores, né? A música, as 4 charges, feitas todas as perguntas que estavam pensadas no roteiro, feitas todas as perguntas pelo mediador jovem, Carlos Eduardo. Ao final disso, lá nos 40 minutos, 45 minutos de execução da roda, eu que estava filmando e Miriam Fábia, que estava registrando, né, as impressões da roda, sentimos necessidade de fazer perguntas a partir das falas que já tinham aparecido. Então, eu faço esse esclarecimento na tese, que há que se encerra ao final do desenvolvimento do roteiro pré-programado e um conteúdo de dados que se inicia a partir da finalização da roda prevista em roteiro. Então, nós temos essa marcação do 50º minuto para frente de transcrição, já não é mais uma conversa norteada pelo roteiro da roda de conversa, mas é uma conversa que se dá a partir dos dados que foram gerados com a aplicação do roteiro. Metodologicamente, isso é importante para eventuais questionamentos. Ora, falou que era roda de conversa, mas tem um ponto aqui que não está mais no roteiro, o que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Executou-se a roda para aproveitamento do tempo, começou-se a dialogar, aí os pesquisadores começam a conversar com os participantes sobre pontos que foram sensíveis e significativos do que eles falaram no momento da roda de conversa propriamente dito.
Inclusive, na primeira escola em que realizamos a roda de conversa, nós sentimos a necessidade de retornar à escola para fazer entrevista com uma estudante e com um estudante que tinham participado da roda de conversa. Isso aconteceu também na última escola que a gente visitou, porém, não conseguimos retornar nessa última escola para fazer entrevista também com um estudante e uma estudante, porque a gente fez a roda de conversa numa quarta-feira. Na terça-feira da semana seguinte, ocorreu a suspensão das aulas por causa da pandemia. Então, na última escola, a gente não conseguiu fazer a entrevista. Então, eu acho que, para a gente abrir, né, Carmen, para a conversa, seria essa a minha contribuição, para ouvir as pessoas, saber se tem mais pessoas que já realizaram roda de conversa, se concordam com isso que eu estou dizendo, se tem dúvidas pontuais. Obrigada, Fred. Então, a gente podia abrir para quem quiser entrar, trazer sua experiência, pergunta, sugestão, dúvida, né? Então, aí quem quiser trazer, eu acho que é importante agora. Pode colocar no chat, ou levantar a mão, ou fazer aí um gesto, a gente... Se a gente não conseguir perceber, vocês falam também, né? Bem, não é puxando sardinha. Tem alguém falando, gente? Eu estou no telefone, não estou vendo. Não, tá não. Não, pode falar. Pode falar, Hélia. Pode falar. Não é puxando sardinha, não, mas não sei se foi porque foi o Cajueiro que pensou essas rodas, enfim, de onde que sai. Mas é muito cara de Pastoral da Juventude, gente. É impressionante como a gente traz essa questão da vivência do grupo de jovens para as rodas de conversa. Quem é de Pastoral percebe essa movimentação toda, né? O jeito de organizar, de pensar o roteiro, precisa de ter um tema para ser discutido com esses jovens, né? Então, enquanto você falava, Fred, o tempo todo eu estava lembrando de grupo de jovens. Hoje, aqui em Silvânia, eu tô na catequese com a Crisma. E eu faço roda de conversa toda semana na Crisma. Mas na comunidade, né, com temas do Evangelho, mas assim, é tudo muito parecido. E que legal esse esforço de transformar a roda realmente em metodologia científica, em um método científico, né? Porque eu acredito que esse jeito de ser, esse jeito de fazer, a partir da escuta, do diálogo, de pensar o tema, de deixar as pessoas conversarem sobre esse tema, essa aproximação da realidade, ainda é muito escasso no meio científico, né? Geralmente o cientista está muito distante da realidade. Então, a roda de conversa é difícil, é o que você falou, né? É difícil, é desafiador, com certeza, mas é uma metodologia que aproxima muito com a realidade daquilo dos sujeitos da pesquisa, né? Do que quer ser pesquisado. Então, assim, só para dizer mesmo que enquanto você falava, eu lembrava da Pastoral da Juventude mesmo, assim, do nosso jeito de organizar os encontros. É o tema, é o roteiro, é dividir as tarefas, é pensar os recursos, o que a gente vai utilizar para que os jovens falem, né? Vai recortar figurinha, vai trazer imagens, vai trazer música. Então, traz muito dessa raiz da gente, né? Do lugar que a gente veio, está bem estampado. Eu acho só para recordar aqui, quando a Hélia traz isso, eu acho que tem a ver com a questão da educação popular, né? Onde é que está sentado essa discussão. E as rodas, quando a gente foi iniciar a sistematização, foi em 2004, quando a gente iniciou a sistematização, era o Conselho Nacional de Juventude, na Câmara de Formação, ela optou por fazer círculos inspirado em Paulo Freire, nos círculos de cultura. Então, tinha essa ideia
de bolar essas rodas a partir desse lugar da experiência de Paulo Freire, né? E a pastoral, ela é muito inspirada, essa pastoral mais popular, vamos chamar assim, né? Ela é inspirada nessa metodologia freiriana também. Então, por isso que se identifica esses elementos aí, né? Mas a roda e o movimento da roda, ele tem a origem lá no Paulo Freire, nessa questão dos círculos de cultura, em que ele aprende, é muito interessante, agora na celebração dos 100 anos, uma pessoa, eu agora me esqueci o nome da pessoa, um dos educadores aí, de inspiração freiriana, ele dizia assim: por que a pedagogia do Paulo Freire não é pedagogia do Paulo Freire, mas é pedagogia do oprimido? E aí perguntou para ele, por que é pedagogia do oprimido? Ele falou, porque é do povo a pedagogia, e porque eu aprendi com o povo. E aí, quem é do Nordeste, aí da região Nordeste, sabe, por exemplo, ou da zona rural, que as portas das casas é lugar onde o pessoal senta para contar as histórias. E dali que se inspiram os círculos de cultura, né, dessa experiência do povo. Eu acho que é muito legal recordar essa origem, para dizer que essa origem dos círculos, ela é uma origem popular, ela é do povo, né, do povo da roça, essa questão toda, e é daí que a gente, lá quando começou a sistematizar a primeira roda de conversa, a gente aprendeu dos jovens e do Paulo Freire, que o pessoal estava bebendo dessa fonte do Paulo Freire, né? Cíntia, podia dizer? Cortou para mim o final aí, Carmen. Você falou o quê no finalzinho? Não, é que eu estava dando a palavra para você, Cíntia, mas eu cortei antes de terminar. Isso que aconteceu, tá? Não, é uma questão de partilha, na verdade. Vocês estão me ouvindo? Tá. É uma questão de partilha, assim. Eu acredito que todo mundo que foi de Pastoral da Juventude realmente utiliza, né, a questão das rodas de conversa. É a única metodologia que eu tenho segurança de utilizar nas atividades que eu faço, mas aí eu queria partilhar uma questão no lance acadêmico. Eu não tive a oportunidade, né, de fazer a graduação e pós-graduação como mando figurino, mas minha irmã, que também veio da caminhada da Pastoral da Juventude, hoje ela está fazendo doutorado em arqueologia, e é muito interessante porque ela usou como metodologia a roda de conversa. E, assim, o primeiro grande impasse foi ser aceito, né? Depois que foi aceito, que ela fez na graduação, usou no mestrado e agora está usando no doutorado para um trabalho com a comunidade, uma das comunidades indígenas aqui próximo, né? Aqui em Pernambuco mesmo. Ela está vindo do Espírito Santo agora, acredito que em junho e julho, para concluir. E, assim, à medida que a gente partilhava, eu ficava captando, porque para a gente é super natural essa questão de aceitar, né? Vamos sentar num círculo e vamos conversar. Mas aí, como dentro do mundo acadêmico, isso é complicado, sabe? Na comunidade onde ela fez a pesquisa, ela foi super bem aceita e o pessoal super gostou da metodologia, e aí ela fez, né, um acerto com eles, queria fazer a devolutiva e tal, mas todas as vezes que ela está partilhando sobre a questão acadêmica dentro mesmo, com os professores, enfim, os que agora são colegas, né, mestres, quando ela fala, eu fico assim, eu não consigo entender qual é a dificuldade que eles têm. E aí, Carmen vem colocando, né, para a gente aqui é muito forte essa questão, porque além de pernambucana, além de nordestina, eu sou interiorana, né? Então, a gente
cresce, né? Vendo as pessoas ali no círculo, a maioria falando da vida do outro, mas não deixa de ser uma conversa, né? E eu queria só falar, assim, da importância de momentos como esse, de cursos como esse, sabe? De formações como essa, porque, apesar de ter essas barreiras, é o que a gente que vive sabe que dá resultado. E dá um resultado muito mais efetivo, né? Não é uma coisa de, vamos ver, Fred estava partilhando, e eu aqui, né? Ele falando, tem as dificuldades, tem, mas são dificuldades, assim, que depois que você vai ali pelo meio, que chega na conversa mesmo, quando você consegue colocar ali nas estatísticas os dados, é uma sensação diferente. Não é igual você chegar a fazer uma pergunta, a pessoa responder, sabe? A pessoa que está sendo parte ali da roda, que está sendo pesquisado, ela faz parte do processo mesmo. Ela não simplesmente escolheu respostas prontas para dar. Eu acredito que é um caminho muito certeiro, sabe? Esse que o Cajueiro coloca para a gente, assim, né? De dar formação, porque eu não vi em muitos lugares essa questão das pessoas trabalharem a metodologia da roda de conversa, né? Eu não vi em muitos lugares. Vira e mexe, eu estou cutucando, estou pesquisando, e eu acho que isso é importantíssimo e é necessário da gente espalhar mesmo por aí, sair da fala, né? E ir para as ações e aprofundando, né? Era isso. Parece que a Joara levantou a mão. Isso, Depois Joara, depois o Mauro, né, Jacineia? Joara levantou primeiro. Sim. Joara, liga o microfone. Sim, desculpa. Agora estão me ouvindo? Sim. Estou segurando o próximo, porque esse microfone não é muito bom. Mas, enfim, eu estava aqui ouvindo o Frederico falar, eu fiz assim, umas anotações, porque eu tenho uma preocupação muito grande de não fazer da roda de conversa apenas aquela roda de conversa que a gente já fazia no grupo de jovens lá no meu tempo, né? De usar a sistemática de forma que ela chegue ao objetivo dela. E uma coisa que eu me lembrei enquanto ele falava muito foi a minha primeira roda de conversa, depois que eu tive acesso ao material do Cajueiro. Eu ainda não tinha participado do curso, mas eu já tinha tido acesso ao material, o livro, né? Metodologia de roda de conversa. E eu me lembro que eu fui muito insegura para lá, fui convidada para um grupo de jovens da Arquidiocese de Belém, aqui no Pará, e eu fui muito insegura, lá nos altos dos meus 43 anos, já formada, né, na universidade, com uma pós-graduação, mas muito, muito insegura, porque, para mim, ser chamada para trabalhar com jovem, além de ser algo que me faz ficar feliz, porque eu gosto muito de trabalhar com jovem, mas é uma responsabilidade muito grande, porque eles esperam que a gente leve coisas novas, né, para eles. E quando eu cheguei lá, não tinham 20 jovens, né? Eram 7 jovens, e todos sedentos de ver uma novidade. E eu percebi que, pelas falas posteriores, não na roda, mas depois, né, que a forma como eu apresentei a roda de conversa foi diferente do que eles chamaram de roda de conversa. Porque a gente ouve muito falar da roda de conversa por aqui, mas o que eu percebi é que não era a roda de conversa
sistematizada, mas era aquela roda de conversa popular, né? Como a Carmen falou lá mais cedo um pouquinho. E aquilo me emocionou a tal ponto que eu achei que me preparar mais sobre isso era necessário, para que a gente cada vez mais aproxime o jovem disso. E uma coisa que aconteceu, que o Frederico falou, que eu não fiz, né? Mas é claro, é pertinente, uma pessoa que trabalha com jovem precisa ver isso, é que quem vai falar com o jovem precisa estar próximo, né? Precisa ser próximo da fala do jovem. E aqui está anotado e está grifado com todos os vídeos para eu não esquecer isso nunca mais. Então, eu quero agradecer ao Frederico por trazer para a gente, né, essa fala. Ele foi tão sistemático que, assim, eu consegui, parece que, visualizar o trabalho dele lá. Quero ver da minha alegria de estar aqui com vocês. São rostos que eu já vi algumas vezes presencialmente e que eu espero rever outras vezes. A Hélia, que eu torço muito no trabalho dela, sempre acompanho ela no Facebook. A Carmen, eu não vou saber dizer o nome das outras pessoas, mas eu sempre vejo os rostos de vocês por aí, por as redes sociais. Eu estou muito feliz de estar aqui. E eu quero dar um abraço muito especial no Frederico por ter tirado esse tempo para conversar com a gente. É isso, gente. Isso. Na sequência tem Mauro Cabana, Arilene, depois Maria de Jesus. Mauro? Sim, me ouvem? Sim, Ótimo. Que bom. Então, assim, feliz demais em escutar o Fred, né, com sua pesquisa e sua ousadia. Eu acho que a gente precisa mesmo de pesquisadores que tenham essa iniciativa. Eu acho que foi Cíntia, né, que falou agora há pouco também da experiência da irmã. Eu acho que também a gente precisa ter acesso a essa trajetória acadêmica aí, que já tem trabalhado a ideia, a metodologia das rodas de conversa desde a graduação, né? E eu fico pensando muito, né, assim, eu tenho esperado durante muito tempo ver isso, né, ver pessoas que têm trabalhado essa metodologia especificamente e declarando que trabalham com essa metodologia em sua investigação científica. Eu acabei que eu fiz no meu mestrado, eu trabalhei com uma investigação com grupos de jovens, né? Acabou que eu fiz uma perspectiva de observação participante, mas o que eu observava, né, ali era a realização de rodas de conversa, que afinal foi de grupos de jovens de pastoral de juventude que eu investiguei. Acabou que eu não fiz eu não trouxe isso na minha investigação, não trouxe esse relato dessa metodologia de discussão temática a partir dos grupos na minha dissertação. Mas quando eu queria focar mais em uma informação que o Fred trouxe da investigação dele, né, que ele fez questão de dizer assim, eu tive que falar para caso alguém questionasse alguma coisa, quando ele traz a ideia de ter feito questionamentos, né, a partir de dado momento na roda de conversa, a partir dos dados gerados já daquela conversa, né, do que está sendo levantado, né, que a Miriam estava anotando, e ele se viu na necessidade de questionar, talvez que alguém poderia dizer assim mesmo, mas não era uma roda de conversa. Eu acredito que essa perspectiva, então, esse movimento de indagar alguma questão a partir do tema gerador, a partir daquilo que está sendo discutido, isso não interfere na execução da roda, né? Não retira o mérito de ser uma roda de conversa. Eu acredito que a perspectiva é exatamente essa, né? Considerando que as rodas de conversa, ao se dar, por exemplo, nos grupos de jovem, nessa realidade que a gente tem investigado, que a gente tem levantado, ela pressupõe também um acompanhamento, né? Existe alguém que geralmente acompanha esses espaços, e esse alguém geralmente também
é alguém que observa e está ali para indagar questões que podem surgir a partir daqueles levantamentos que estão sendo trazidos e das reflexões que estão sendo feitas a partir dos próprios jovens que estão ali. Então, eu acho que isso não minimiza, nem desqualifica ou desconfigura essa ação, né, como fora do contexto de uma roda de conversa. Só para dizer, Fred, que talvez o seu receio, o seu cuidado em expor, talvez nem precisasse ser justificado, porque eu acho que faz parte desse processo. Mas eu fico encantado, né? Eu vou só te agradecer, né? Dizer assim, de como eu estou feliz em ver esse seu movimento e você ter chegado até onde chegou. E trazer aqui como talvez um desafio ou um convite para que isso possa ir para além desse momento só, dessa investigação, né? Que, como resultado, a gente consiga avançar e apresentar algo mais sistematizado mesmo, enquanto metodologia de investigação científica, né? Porque eu acho que entre, por exemplo, um grupo focal que se aproxima disso e uma observação participante que também se aproxima disso, a roda de conversa consegue sintetizar e simplificar, de alguma forma, esse levantamento de dados. É claro que ela vai demandar muito mais elementos, talvez muito mais estrutura, enquanto alguém que observa, alguém que registra e alguém que capta, né, a imagem ou o áudio, né, desses diálogos enquanto uma investigação científica. Isso não desqualifica ou dificulta a execução dessa metodologia, né? Eu acho que, independente da exigência de outros ajudantes nesse processo de levantamento de dados, de investigação, a roda de conversa ainda se torna, para mim, uma das formas de levantamento de dados mais aproximada ou que respeita muito mais os agentes que a gente está investigando. Eu acho que a gente, incentivando e continuando nesse caminho, a gente tem muito a ganhar, e a academia muito mais com isso tudo, né? Eu acho que se a gente conseguir trazer para esse campo acadêmico essa relevância, né, das rodas de conversa, a gente vai ter um ganho muito maior para as investigações, sobretudo essa no campo social, no campo dessas relações mais humanas que a gente almeja e defende. É um pouco isso. Se vier mais alguma coisa, eu trago novamente. Obrigado. Arilene? Então, eu ia falar isso que o Mauro, um pedaço aí dessa fala do Mauro, da importância aí da academia, né, do quanto a academia tem a ganhar com esse acolhimento, né, das questões populares, né, e a gente também com essa sistematização das rodas ou das questões populares que os movimentos sociais já têm trabalhado há um tempo aí, né, então trabalhar com as rodas de conversa e como a Carme trouxe muito bem aí, com os princípios, né, da educação popular, que as rodas elas são baseadas nos princípios da educação popular freiriana, né? Então isso facilita e fortalece muito, né, enriquece a nossa escuta, né? As rodas de conversa é um momento de muita escuta da realidade, né? Então ela parte aí da realidade dos grupos que a gente está vivendo, né? Das comunidades, dos movimentos sociais e dos grupos, enfim, que a gente está diretamente trabalhando. Então, é uma escuta, quem trabalha, quem media e as rodas de conversa, é uma escuta muito sensível, né? Eu diria que é muito mais do que ter alguém da mesma idade, como o Fred traz aí, trabalhar com jovem, né? Ter alguém da mesma idade, mas ter alguém com essa sensibilidade da escuta, né? Para dar conta aí desse segundo momento que o Frederico também ficou muito preocupado, né? Que é do que sai das rodas de conversa, né? Que eu acho que é um ponto muito importante, né? O que vem, o que vem que a gente precisa ampliar aí a partir das rodas de conversa. Para parabenizar mesmo o Frederico aí
por essa atividade, que eu acho que é muito louvável, muito rica, né? Trabalhar nas escolas, a gente sabe o quanto é difícil tá aí fazendo um trabalho com esses jovens aí, então é muito bacana ver esse trabalho desenvolvido aí com roda de conversa, com essa meninada aí, esses jovens que a gente está tendo hoje nas periferias de Goiânia, da Aparecida de Goiânia, e acho que é bem difícil. Já trabalhei várias rodas de conversa com essa meninada e não é fácil, mas é uma ferramenta assim muito bacana quando a gente tem segurança e sabe trabalhar aí essa questão da escuta. Acho que praticamente essa questão da escuta é uma ferramenta mais, é um meio, não é uma ferramenta, mas uma sensibilidade muito grande da gente que está trabalhando aí com essa meninada, né? Então, se os professores das redes municipais e estaduais dessem conta disso, do quanto que é importante trabalhar aí a partir dos princípios da educação popular, da escuta dessa meninada, ajudava muito a gente sair de várias questões aí que a gente enfrenta nas escolas. É isso. Maria de Jesus? Pois escutando o Frederico, né? E ouvindo também a Carmen, todos que já falaram, e também reportando ao caminho feito até aqui com as trilhas, fica para mim essa coisa interessante da roda de conversa, como aquilo que falava a Carmen, e identificando a roda de conversa como esse espaço politizador, né? Que trazia o Frederico, tem a ver com esse espaço que é politizador, não que ele tenha dito isso, mas disse coisa parecida, com esse espaço politizador, com esse espaço de cidadania, onde o jovem também vai se tornando sujeito de palavra, né? Onde a mediação vai permitindo cultivar, vai permitindo motivar para que a pessoa tenha acesso à palavra e possa manifestá-la, né? E, ao mesmo tempo, também com essas riquezas que traz o Frederico, que é a importância dos passos metodológicos nesse processo, né? Da roda de conversa, que é esse espaço metodológico que tem a ver com pensar a intencionalidade daquilo que se quer, né? Objetivo, a temática, né? E, ao mesmo tempo, uma roda, realmente, a gente não tem o controle de qual será o rumo dela. A gente pode começar com a temática, com o objetivo, mas como são pessoas que estão interagindo, ela vai sempre trazer novidade, né? Então, isso eu achei muito interessante. E a outra coisa também que eu vou percebendo aqui, e que eu estou me encantando pelo que estou fazendo com o Cajueiro, aí nesse curso, é de perceber as rodas de conversa como esse espaço onde diferentes conteúdos, diferentes temáticas faz parte, as temáticas da vida, as temáticas da vida do jovem, as temáticas da questão popular, elas, né, como bem nos coloca o Freire, na perspectiva freiriana, né, que vai criando vínculo, que vai criando confiança, né, que vai criando também consciência na medida que vai sendo conversada, né, no grupo. E a outra coisa que eu acho que é desafiadora e muito importante é essa roda de conversa que vai criando uma dialética entre o cotidiano popular e o academicismo, né? Vai podendo gerar na academia novos ensinamentos e podendo também a partir daquilo que as comunidades vivem. E, ao mesmo tempo, podendo devolver à comunidade também aquilo que vai sendo formalizado, sistematizado desde aquilo que as comunidades oferecem. Então, cria um outro movimento, vai criando outro movimento. Então, a roda de conversa que vai também alterando, mas vai gerando esse processo de cidadania. E a aprendizagem que vai se dando através do processo de leitura, né? Leitura de mundo, leitura das temáticas, leitura dos assuntos que vai sendo surgindo nessa roda de conversa. Então, muito interessante, né? Escutar o que cada um tá dizendo, de onde vem, né? E o que pretende, né? Agora eu gostaria de falar um pouco também, nesse sentido, trazendo a questão das rodas de conversa. Às vezes a gente começa uma roda de conversa, no caso assim, a gente está falando da juventude, mas a gente também tem, dentro desse público aí que a gente
trabalho de roda de conversa, essa questão popular, né? E mulheres, e tem outros grupos também que a gente vai organizando, ou então vai se formando, dependendo do que a gente vai assumindo, né? Dentro do trabalho que a gente vai fazendo. Aí, às vezes, a gente chega, programa, organiza uma roda de conversa com toda essa metodologia, com toda essa consciência, né, de falar e escutar. Mas, às vezes, dependendo do lugar onde a gente vai, com todas as dinâmicas que usa e fala, às vezes a gente dá o início, dá o pontapé e precisa de um tempo para, parece que, conquistar um pouco a confiança de alguns grupos, né? Porque a gente começa e aí, às vezes, tem um silêncio total, né? E aí a gente fica mesmo querendo saber, assim, o que a gente vai fazer aqui agora, né? Já fez isso e isso, já usou todos esses métodos, já foi por esse lado aqui, mas o pessoal continua olhando para a gente, assim, como se, às vezes, não estivesse entendendo o que a gente está falando, ou também não quisesse falar naquele momento mesmo, né? E em um outro momento, em um outro tempo, aí o pessoal começa a falar e falar e falar, e tem algumas pessoas da roda que fala e quase não para. E a gente precisa também ir dinamizando para que outras pessoas falem e outras pessoas escutem. Então, assim, eu fico, às vezes, incomodada um pouco com essa questão. Mas, assim, eu, da minha parte, desconfiada do jeito que sou, às vezes, em alguns momentos, dependendo do lugar, não falo nada, assim como também tento compreender esses grupos que, às vezes, também não se expressam muito, né? Então, eu quero trazer um pouco essa dimensão, porque, às vezes, a gente vai com toda essa questão da teoria e com a experiência, né, que se tem, e acontece esses aspectos, né? Essa situação. É isso. Eu acho que a Gessinéia traz uma questão que ela é importante para a gente discutir, porque tem umas práticas de roda de conversa que uma pessoa fala, todo mundo escuta, faz uma palestra, e aí chama isso de roda, vamos fazer uma roda de conversa? Aí é uma pessoa falando e todo mundo escutando. Cadê a conversa que girou, né? Cadê a conversa que coisa? Então, acho que além disso, Gessinéia, ainda tem esse uso equivocado da palavra, né? Roda de conversa, como roda de conversa, né? E eu acho que tem outro elemento que você traz, que é a questão da cultura, né? E a cultura geralmente é essa. Eu estou falando de outro curso que a gente fez, e aí uma pessoa perguntou, a gente estava discutindo como fazer a roda, e aí a pessoa disse assim, eu vou convidar uma psicóloga, um médico, não sei, aí eu falei, e qual vai ser a tarefa desse psicólogo e desse médico aí? Eu não lembro quem era o profissional. Ela disse para falar para o povo. Aí eu falei, eu acho que você não... Já era mais no final, eu falei, acho que talvez você não entendeu, que essa metodologia não é para alguém dar aula ou alguém falar, mas é tão presente isso na nossa trajetória, seja ela de sala de aula, ou seja de igreja, ou seja de outros aspectos, que tem sempre alguém que fala, alguém que sabe, e o resto das pessoas que não sabem, né? Então, aí elas precisam de alguém que dê aula. Quando você vai discutir, às vezes, na escola, quem está na sala de aula, e aí fala assim, vamos conversar sobre a violência aqui na escola. Eu estava na escola, aí falou, vamos conversar sobre violência? Aí falou, Carmen, vamos chamar o batalhão para vir explicar aqui sobre violência. Eu falei, vocês estão loucos? Né? Então, quer dizer, o que a polícia, vou dizer assim, o que a polícia tem que dizer de violência? Se ela é uma das que mais pratica violência contra essa juventude que está nas periferias. Só para dizer isso, né? Mas, mesmo assim, as pessoas, quando vão dar ideia, os professores, eles sugerem uma palestra com o batalhão, né? Que está praticando. Não sei se tem mais alguém. A Cíntia parece que levantou a mão. Cíntia, você quer dizer? Alguém peraí, fui eu. Peraí, que eu troquei aqui, botei no celular. E
e eu vou falar, né? Gente, eu acho que tá massa, tô gostando. Eu queria só... acho que foi... Quem foi a última pessoa que falou antes de Carmen? A Gessineia. Gessineia. Foi ela que colocou da angústia, né? Do silenciar, né? E quando a gente fala que as pessoas silenciam, é uma coisa assim, que pelo menos sempre que a gente está fazendo alguma formação e tal, que alguém vai e não eu, se eu sentir que a pessoa tem essa dificuldade, normalmente eu dou uma sugestão, né? O lance de levar alguma dinâmica, buscar alguma dinâmica que envolva o tema, claro, né? Mas que dê uma quebrada no gelo e tal, até você conseguir tocar assim. Eu sei que não é todo mundo que tem o dom de chegar e fazer palhaçada e tal, mas eu sempre uso isso como carta na manga. Sempre que a gente bola alguma coisa assim, monta, sabe, o roteiro, esquematiza tudinho, paralelo à fichinha do Faustão, eu levo algumas dinâmicas. Sempre, sempre, sempre. Inclusive, tem umas que quando eu faço aqui, o pessoal que é das antigas comigo vai assim, nossa, vai fazer uma dinâmica nova. Quer dizer, para o grupo é novo, né? Mas aí era a carta na manga que eu tinha. Isso, pelo menos até hoje, sempre funcionou. E o lance também de você conhecer mais ou menos o perfil de com quem você vai falar, né? Eu acho que é uma das coisas que Frederico falou, no lance de sistematizar, quando você vai pensando, achei legal que ele falou assim, eu acho que foi blocos que você usou a palavra, foi blocos? Você dividiu, né? Acho que foi blocos. Então, quando você vai pensando nisso, você não conhece as pessoas que estão lá, mas você tem uma noção do público, né? Aí você não vai chegar num grupo de senhores e fazer uma dinâmica que caberia para adolescente. Mas o lance da dinâmica até hoje não falhou comigo. É uma carta que eu já levo assim, sabe, na minha fichinha extra. E tem um outro ponto só que eu queria colocar, que o Frederico falou, e outra pessoa também, porque a minha memória é assim, tá? Se eu não anotar o nome, eu esqueço. É a questão de quem vai estar com você, né? Eu sempre falo para os meninos assim, a gente vai fazer alguma coisa? Vamos. Quem é o jovem da história? Um exemplo, quando a gente está fazendo alguma coisa para os jovens, e quem sou eu, né? Que às vezes, como eu tenho o lance da dinâmica, às vezes eles ficam, não, mas você fala, não, e eu tenho a língua solta também, você fala. E aí eu vou para esse lado da formação, né? Eu acho que não tem muito a ver com a idade apenas. Eu acredito que tem muito a ver com a linguagem. Eu tenho isso em mente, aprendi numa cagada que fizeram no encontro da igreja do movimento aqui, e a pessoa que foi falar, ela era uma pessoa que era referência, então eu falei, deve ser uma coisa... E a pessoa chegou lá e ela falou coisas assim, da pastoral, inclusive, ou seja, ela não conhecia nada, ela não tinha norte. Então, ela era uma pessoa que foi chamada, mas é como o Carmen falou, não é interessante você chamar alguém, a pessoa pode até ter a mesma faixa etária, mas se ela não, realmente, ela não tiver dentro ali da situação, ela não tiver a dinâmica, o conhecimento, a didática, enfim, acaba que a idade nem vai fazer muita diferença. Eu penso que o maior cuidado que a gente tem que tomar é quem vai estar facilitando a roda, né? Para a gente não acabar levando, né? Você vai com a sua instituição, a gente vai fazer um movimento e tal, uma roda de conversa, e chama alguém que faz uma cagada lá, acaba com tudo que você veio construindo na sua vida. Eu traria isso, que mais do que você focar... Eu acho interessante o lance da idade, por exemplo, mesmo que eu vá tagarelar, mas eu nunca vou só quando o assunto é adolescente e jovem, né? Normalmente eu vou pelo IPJ, então eu sempre digo, não tem graça chegar uma senhora lá de 37 anos falando sozinha, né? Sem nenhum jovem, né? Mas eu penso que como que a pessoa que vai facilitar ela se porta para esse grupo faz uma diferença enorme. Era isso. Marina. Depois o Mauro, né? Eu, assim, pensando, eu tentei achar aqui
É o problema da gente não anotar onde que fica as citações, eu não consegui encontrar. Mas tem um dos livros do Freire que ele diz que ele foi uma vez falar com o pessoal da zona rural, com os produtores, né, da agricultura familiar, e ele chegou lá tentando ensinar e tudo, como que deveria cuidar das crianças e tal. Ele presenciou, né, o pai gritando com os filhos, alguma coisa assim, e o pai foi falar assim: olha, o senhor é doutor, né, e tal, ó, eu chego em casa cansado, tem tantos filhos, não tem energia, não tem isso, não tem aquilo e tal, e tal, e tal. A minha realidade é essa, a realidade do senhor é diferente da minha, né? Então, eu não sei onde que está essa... Mas é bem, bem interessante. Se alguém souber onde que está essa citação desse operário que conversa com o Freire e diz: olha, o senhor é doutor, mas a realidade nossa é essa daqui, né? É diferente. Eu acho que quando pensa a questão da idade, é muito mais no sentido de confiar que existe um protagonismo juvenil que dá conta de escutar e que dá conta de falar. E que na sociedade que a gente vive hoje em dia existe uma resistência muito grande. Será que a juventude está preparada para fazer uma mediação entre os jovens, né? É muito interessante. Eu acredito que a gente precisa continuar pensando que sim, se a gente vai trabalhar uma roda de conversa com jovens, é interessante que seja de idade aproximada, até para dizer que a gente confia que eles consigam fazer isso, que a juventude dá conta de fazer. A gente precisa acreditar, porque não adianta nada a gente pensar uma roda de conversa com jovens se a gente não acredita que um jovem seja capaz de fazer uma mediação. Agora, é importante também a questão da assessoria, desse final da fala. Então, do adulto tá ali, ele tá escutando tudo, o jovem faz a mediação, ele coordena, mas no final tem alguém que vai ajudar a amarrar isso também. Então, assim, eu gostei do movimento que o Fred apresentou, que eles fizeram nas rodas de conversa, e isso se dá também para os demais grupos, né? Quando a gente pensa num grupo de mulheres, gente do céu, aqui, ó, falando de igreja de comunidade, por que eu vou chamar um padre para falar de mulher na igreja? Não, assim, da presença das mulheres, de Maria na igreja? Não dá conta, assim, pode ser que ele ajude a fechar a conversa no final, ele tem um conhecimento teológico muito grande, mas a gente precisa confiar que as mulheres dão conta de falar das mulheres, assim como a gente precisa confiar que os jovens dão conta de falar dos jovens, né? Então, eu gosto dessa ideia de que quando a gente pensa na roda de conversa e no público-alvo, a gente pense em pessoas para coordenar, para mediar, que estejam próximas dessa realidade. Só para reforçar mesmo as falas aí. Agora tem o Mauro, depois a Joara. Eu não sei se a gente vai continuar abrindo para mais gente falando, ou como que está pensando, né, nesse sentido. Como é que é? Eu acho que a gente podia, Jéssica, talvez a gente pudesse escutar o Mauro e a Joara, e aí depois a gente passa a palavra para o Fred e a gente encerra por causa da questão do tempo, né? Para a gente não ficar muito... Pode ser, gente? Por mim, sim, porque eu quero ouvir o Fred de novo. Por mim também. Mauro, então, eu acho que a Marina trouxe uma temática aí que toca muito em algo que eu já pensava assim, desde lá da minha infância, praticamente, isso, essa perspectiva de ter alguém que não tem ligação ou que não tem a vivência, não tem a experiência, para tocar um tema que é da realidade de quem está ali, né? Eu falo isso porque quando minha vida a minha família é de pastoral e tudo, e aí eu lembro que uma situação, rapidinho, só para antes de eu falar o que eu quero falar, é sobre a minha mãe fazia parte da pastoral familiar, e aí eu questionava muito, né, que pastoral familiar era essa que os filhos não iam para a pastoral, né, que ia só o casal, né, e quem ia palestrar geralmente era o padre, né, eu digo, qual é a família do padre ali, da esposa do padre, para ele poder falar, assim. Isso eu lá pirralhinho, questionando minha mãe sobre essa questão de que ela, a dinâmica da formação não estava certa, né, e eu não tinha consciência disso, e hoje eu acho que a perspectiva das rodas de conversa são exatamente essa, assim, né, a gente ter pessoas com sensibilidade, ao menos, né,
para estar naquela roda e fazer parte daquilo, né? E aí eu estava lembrando agora que também, quando eu estava na gestão aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, eu trabalhei com a Coordenadora da Juventude e eu fui autor de um projeto que era de rodas de conversas nas diversas regionais, nas diversas áreas de atuação do município aqui. E a gente chamou isso, enquanto projeto Fóruns Juvenis, mas a dinâmica que era desenvolvida eram rodas de conversa. E aí tinha essa tendência que a Carmen falava, né? Tipo, de querer chamar alguém, querer ter alguém que dominasse o tema, né? Alguma coisa. E aí eu trazia essa reflexão com a meninada, né? Assim, a gente tem que falar da nossa realidade, né? A gente tem que falar a partir do chão que a gente vive, né? Eu falava para eles, por exemplo, vocês querem que eu fale alguma coisa, mas como é que eu vou falar, por exemplo, da falta d'água no bairro, se onde eu moro eu não sofro com a falta d'água, né? Então, eu acho que é muito disso. Assim, às vezes a gente conceitualmente, a gente tem propriedade de algumas coisas, mas na vivência a gente não tem. Mas se a gente tem a sensibilidade, como trouxe a Arilene, eu acho, né, que trouxe aí essa questão da sensibilidade, né? Se a gente tem aproximação com esse jeito de lidar, eu não vejo isso como uma problemática para a gente fazer a interação. A gente não deve correr o risco de tomar a vez, tomar a voz, né? Impedir que os protagonistas daquela roda continuem sendo protagonistas, né? Seja de adolescentes e jovens, seja de mulheres, seja de população de situação de rua, seja lá qual for o grupo que a gente esteja ali mediando ou acompanhando. O que a gente não pode tirar esse protagonismo. Eu acho que o respeito ao protagonismo de quem é proprietário da roda tem que continuar sendo dessas pessoas. A gente está ali como mediador, como alguém que vai observar, que vai trazer alguns questionamentos, né? Ao perceber que aquilo poderia render mais, né? Porque muitas vezes a gente está tão envolvido com a problemática, com algum tema, que a gente não consegue muito avançar além daquilo que a gente está vivenciando ou sentindo na pele. E às vezes quem está observando consegue dar esse start, assim, mas se a gente conseguisse pensar um pouquinho mais além disso, eu acho que é só o start mesmo, é só trazer aquilo que vai trazer o gatilho para a gente poder falar mais, né? Acho que a gente funciona muito nesse aspecto, enquanto alguém que acompanha, falando de roda de conversa mesmo, né? Dessa realidade nossa de rodas de conversa, ou de quem está investigando enquanto pesquisador. Eu acho que isso não tira essa riqueza, não tira o rigor também da investigação. Eu acho que é um pouco disso, assim, e falar muito, né? É disso que a maioria das pessoas trouxeram aqui, né? Da importância de quem estar ali ter ou proximidade ou ser sensível, de fato, àquela realidade que está acompanhando. Um pouco disso. Fred, por favor, nos ajude aí. Joara, né? Até coloquei ali no chat, que eu abro mão da minha fala, para o Fred ter mais tempo para falar, porque o que eu ia falar está contemplado no que a Hélia disse, então eu não vou repetir, né, o que ela falou. Uhum. É só para, ainda no chat, eu acho que depois, se vocês puderem ler, porque o Berg coloca a questão da banalização do termo, ele não está conseguindo falar, e é também a questão que ele fala de prestar atenção no movimento, na sensibilização, como a pessoa senta, que tom que a pessoa fala, como que isso também, na roda, a gente pode pôr atenção nisso, não só no que fala, né, mas no posicionamento, às vezes no tom de voz, no jeito que senta, tudo isso é parte da roda. E aí ele concorda com o Fred, dizendo que ela começa de um jeito, mas como terminar pode ser inesperado, né? Isso que o Fred trouxe, ele reforça isso. Eu acho que é isso. Eu acho que tem outras falas aí no chat que a gente pode depois dar uma olhada aí antes da gente, enquanto o Fred fala, a gente está olhando. Eu queria pedir licença, aproveitando que a colega desistiu da fala, que eu estava digitando aqui no chat, mas Tá. é uma pergunta. Eu queria fazer uma colocação e deixar uma pergunta para o Fred, né? Tá, legal.
Tô íntimo, né, Fred? Tudo íntimo. Mas é porque eu me uno aos colegas nas colocações, né? E muito feliz com esse momento, parabenizar o Fred novamente. E aí, todo mundo aqui falou da importância da roda de conversa como momento de escuta, que para mim realmente também eu acredito que é o ponto crucial da roda de conversa, né? É ouvir. E a escuta, ela é algo que exige muita responsabilidade, né? Sobretudo, quando nós estamos falando aqui do contexto popular, né? Do contexto de periferia, de comunidades, em que a gente tem inúmeras questões ali, inúmeras feridas. Então, quando você vai falar com juventude, por exemplo, dentro da escola ou na igreja, então você, dependendo da temática, a maioria delas vai trazer muitas questões delicadas, né? Questões, inclusive, pessoais de quem participa naquele momento. Eu já tive alguns exemplos de atividades em que você está trazendo uma temática e, de repente, quebra todo o roteiro, tudo que você pensou, porque entra ali uma questão muito forte que necessita de uma intervenção, né? Questão, por exemplo, que tem acontecido muito, né, no nosso trabalho de roda de conversa, em qualquer lugar que você vai, são as questões psicológicas, questões de violência, né? Violência doméstica. Então, é um exemplo do tipo de coisa que a roda de conversa pode trazer para aquele momento. E aí é o grande desafio, a responsabilidade de quem media a roda, né? De como você conduz aquilo, porque aquele talvez é o único momento que a pessoa, ou que, enfim, aquele contexto ali vai falar sobre aquilo. Então, como é que você mantém o seu objetivo, mas, ao mesmo tempo, você tem a responsabilidade também de não deixar passar, né? Para cumprir um roteiro. Eu sempre penso dessa forma. E aí eu queria te perguntar, Fred, se no teu trabalho, porque a gente sempre, tudo isso que tu falou, achei muito massa, anotei tudo, porque a gente faz as coisas e quando a gente vê ela sistematizada, né, é muito interessante, dá-se um boom na cabeça. E aí eu queria saber, nesse ponto, se na tua pesquisa tu tem alguma coisa, se tu adentrou nessa questão da intervenção, enfim, eu não sei se eu me fiz entender, mas é isso que eu fiquei pensando aqui, se talvez tu tinha alguma contribuição nesse sentido, especificamente. Porque tu falaste muito da questão da pesquisa, né? Mas a questão a roda de conversa, ela sempre tem também, né, a intervenção pedagógica, né? Alguém falou aqui sobre a conclusão, você traz ali temáticas para discussão que precisa depois ter um olhar mais profundo, né? E dependendo da questão pedagógica, enfim, que traga contribuições profundas para quem está participando. E era isso. Espero que eu tenha me feito entender. Obrigado pelo espaço. Uhum. Fred, então, podia colocar, né? Eu lembrei hoje, eu escutei uma fala do Emicida, estava falando sobre racismo, e aí ele diz assim, olha, quando se faz essa pergunta, você sofreu racismo para a pessoa, e aí sempre é como se os negros tivessem os únicos que pudessem falar sobre esse assunto, né? Ou só chama os negros para falar disso. Eu fiquei pensando na fala do Emicida, que ele dizia assim, as pessoas perguntam, fala sobre o racismo que você sofreu. E aí ele disse assim, e nunca pensa do lugar, quando você faz a pergunta, que você está tocando numa ferida muito dolorida, que ele tem que voltar lá naquele lugar, né? Aí eu fiquei pensando na sua fala também, Fred, dessa questão da violência, ela também, por exemplo, ao escutar os jovens, toca em muitas feridas desses jovens, e aí ele volta nesse lugar. Então, como é lidar com isso, né? Como é que a gente lida com isso nas rodas de conversa? Que cuidados que a gente tem que ter pensando nisso, que a roda, ela também, a questão que o Marcos trouxe, né? Tem esses aspectos aí psicológicos, vamos dizer, mas vou falar da vivência da pessoa, né? Aí a palavra está com você, Fred. Que tanto de contribuição, que tanto de partilhas interessantes. Eu fui anotando aqui na ordem das falas, mas eu vou comentar a partir de agora da última fala aí, que foi a do Marcos e da Carmen.
Porque daí a fala do Marcos e da Carmen me fizeram lembrar de uma dimensão da roda de conversa que eu não tinha mencionado, que é a dimensão do acolhimento. A roda de conversa é, sobretudo, um lugar de acolher, né? Em que os participantes têm a certeza de que suas falas serão acolhidas, não serão julgadas, né? Que eles podem dizerem, inclusive, de coisas que são dolorosas, né? E tivemos, Marcos, pontos assim de muita dificuldade nas rodas. Inclusive, eu preciso... eu ainda estou em fase de fazer os ajustes da tese para depois fazer o depósito. Eu preciso de pós-depositar tese, pós-cansaço do processo de escrita, de correção, de finalização, dar conta de oferecer uma denúncia no Ministério Público. Porque em uma das rodas nos foi relatado tortura dentro de escola, né? E aí é uma decisão difícil de minha e da Miriam, enquanto pesquisadores, de oferecer a denúncia, porque para se fazer uma investigação, a gente tem que revelar quem é que falou, e aí como é que a gente resolve com a questão da ética de não expor as identidades dos participantes da pesquisa. Mas eu estou falando de um caso de, numa roda, os alunos contarem que a guarda municipal é chamada na escola e que leva os envolvidos no problema para dentro de uma salinha em que só entram os alunos envolvidos numa confusão na escola e os guardas. E ninguém sabe o que acontece dentro dessa sala, né? E a gente perguntou uma vez, perguntou duas vezes, e quem estava relatando dizia: você é doido? Eu não posso contar, não posso dizer isso. Até o ponto da Miriam dizer: nós não vamos perguntar a terceira vez. E encerra o assunto por conta do quão delicado é. Mas é um caso de tortura dentro de uma escola pública, né? Então tem essas questões. Teve um outro caso, Marcos, numa roda que na roda os meninos contaram para a gente que quando terminasse a aula, naquele turno, naquele dia, eles iam bater em outro, um grupo ia bater em outro menino. Aí, nesse caso, nós tivemos que mediar para não deixar que a violência anunciada a nós acontecesse depois da finalização da aula. E era um caso que era, na verdade, uma reação solidária. Eles nos contaram que esse menino em quem eles iam bater tinha agredido um menino menor na hora do recreio no dia anterior. E eles iam fazer justiça com as próprias mãos. Eles iam ensinar para aquele menino que não se pode bater no menor. Então, a gente concordava com o senso que estava motivando eles a irem bater aquele outro. Mas a gente precisou mediar, precisou acompanhar a saída, precisou chamar a diretora, precisou avisar: olha, pode ser que hoje aconteça. Então, são essas coisas da intervenção, né, prática, apesar de que o objetivo da pesquisa não era nossa pesquisa não era uma pesquisação, mas é disso que o Marcos estava dizendo, da responsabilidade de quem está conduzindo, de quem está ouvindo. Eu ouço tudo isso, o que é que eu faço com isso, né? Qual é a minha responsabilidade sobre isso? Bem, é muita coisa que eu anotei, vou tentar ir fechando assim essa primeira conversa, porque nossos assuntos não se esgotam, né? Claro. Quando a Hélia, na primeira fala que ela fez, pensa do tanto que é importante a roda de conversa está sendo executada em ambientes acadêmicos e científicos, né? A Cíntia falou um pouquinho disso também, quando fala da experiência que tem com a irmã dela. Quando eu fiz o projeto de pesquisa, eu fiquei pensando que
das metodologias que eu conhecia, que eu já tinha tido acesso, nenhuma era coerente ou nenhuma atendia diretamente aos princípios do método histórico dialético. Então, só para a gente pensar, quem está a fim de entrar, a Elia, né, diz que está mestranda, quem está a fim de fazer mestrado, quem já está fazendo, quem vai para o doutorado, a pesquisa tem método e tem metodologia. O método é uma escolha que a gente faz que vai produzir um conjunto de estratégias que nos levarão a um objetivo final, né? A gente estabelece no projeto quais são os objetivos a serem alcançados, e aí você escolhe um método, uma perspectiva teórico-metodológica que te ajudará, que iluminará o seu processo de condução da pesquisa. Então, o método que escolhi, porque sou marxista, foi o método materialista dialético. E quando eu olhava para as metodologias disponíveis de coleta de dados, eu não encontrava nenhuma metodologia que fosse, de fato, coerente com o preconizado no método materialista dialético. Aí a gente até poderia pensar nas pesquisas etnográficas, né, na observação participante, que o Mauro comentou que fez, para dar o exemplo aqui da pesquisa etnográfica, que é aquela perspectiva de alguém que vai investigar um grupo originário, um grupo, uma comunidade tradicional, e aí o etnógrafo ele se junta ao povo numa imersão, passa lá um tempo, vivendo como um deles, para tentar abstrair e ter entendimentos reais do convívio daquela comunidade. Mas ainda assim, né, há quem vai fazer críticas à etnografia, que é sempre o pesquisador olhando com lentes de pesquisador. Não é possível que o pesquisador se torne um deles, né? É um limite estrutural, biológico, cultural, né? Não é possível se tornar um deles, do que você está observando. Você é o pesquisador ali. Então, percebi na roda de conversa essa possibilidade de ter registros da realidade que eu estava pretendendo observar a partir deles próprios, né? E aí, por isso que eu vou defender, né, reafirmar que é importante que o mediador da roda tenha a aproximação etária, mas não só. Aí eu vou concordar com quem disse que não seria só a idade. Não adianta eu ter alguém de mesma idade, mas que não tenha sensibilidade para a escuta, como a Arilene disse, né? Que não tenha uma linguagem também aproximada, como a Cíntia falou. Mas são processos importantes. E quando a Elia fala que é uma forma de garantir o protagonismo, sim, eu tenho evitado, Elia, usar o termo protagonismo por conta de como os órgãos que têm feito a promoção do pensamento neoliberal da sociedade já se apropriaram do conceito do protagonismo. Então, eu ando com dificuldade de usar o termo protagonismo, porque senão alguém vai achar que eu sou do Unibanco, que eu sou da Fundação Lehman, que eles é que estão utilizando mais. Mas é um problema. Eu penso que a gente tem que resgatar e tem que usar os conceitos que fomos nós que criamos e não podemos deixar a galera que quer fazer o contrário do que a gente está pensando, se apropriar dos termos que são nossos e fazerem um desserviço com isso, né? É quase que a história da bandeira do Brasil quando é o bolsonarista usando, né? E a gente parou de usar para não ser confundido. Mas é também uma forma de garantir o protagonismo dos participantes da roda. Quando a Cíntia perguntou, né, qual que é a dificuldade, né, que ela fica pensando sobre isso, qual é a dificuldade que a academia tem em aceitar isso como metodologia?
Ora, quem é da academia sabe da vaidade acadêmica que existe nas pessoas que compõem aquele ambiente, né? Que fazem aquele ambiente. É meio afrontoso para os semideuses, doutores e pós-doutores, que gente que não tenha graduação esteja praticando algo que agora estão querendo chamar de metodologia científica, né? Então, são as barreiras que a gente tem que ousar enfrentar. E eu acho que é ousadia mesmo, né? Porque aí eu tive que usar de uma estratégia linguística para entrar no programa. Lá no projeto, depois que a Miriam me alertou, eu disse que eu coletaria os dados usando o grupo focal. Talvez, se eu tivesse colocado roda de conversa no projeto, eu não teria conseguido entrar no programa. Eu não teria conseguido ser um aluno do doutorado da Faculdade de Educação da UFG. Depois que eu estava lá dentro, aí eu já tinha alguma autonomia e apoiado pela orientadora para realmente assumir o que desejávamos fazer. E aí, esse trabalho de seguirmos no esforço, né? Agora estou aí publicando a tese, né? Vou depositar a tese, descrevendo roda de conversa. E aí eu concordo com o Mauro, né? Que talvez quando eu falei tenha podido gerar uma interpretação que não foi a que eu tivesse desejado. Quando eu falei da separação das etapas, primeiro cumprir o roteiro, para depois os pesquisadores dialogarem. Não é desmerecendo a parte do roteiro da roda de conversa, não é isso, né? Aliás, é valorizando. É justamente por reconhecer a potência que tem aquela primeira parte que nós, que não estávamos no processo de mediação, entramos em cena num segundo momento, inclusive dando conta de algumas reflexões que o mediador, o jovem Carlos Eduardo, não tenha conseguido perceber, porque ele estava ali conduzindo, tentando respeitar roteiro, cuidando de fazer a fala girar. Então, é um processo que, evidentemente, aconteceria lá no momento da roda ou não. Mas a gente aproveitou o momento da roda para já interpretar alguns dados junto dos participantes da roda. Então é essa a separação que a gente tentou fazer. Olha, daqui para frente, já é interpretação dos dados que emergiram no primeiro momento. Só que já é uma interpretação sendo feita junto com quem falou o que está sendo interpretado. Olha a riqueza disso, né? Então, é uma possibilidade que já no texto da tese está melhor explicado, talvez, do que da forma como eu coloquei aqui hoje. Bem, uma outra questão, né? Quando a Maria de Jesus fala da dialética entre a realidade cotidiana e a academia, e como que isso pode ser promotor de transformação social. Além da roda de conversa ser uma metodologia de coleta de dados coerente com o método materialista dialético, que tem como principal objetivo apreender a contradição do tempo histórico, a roda de conversa é também muito coerente com a proposta de uma sociologia da juventude, que tem sido defendida pelo José Machado Paz, pelo Dairel, pelo grupo, por um grupo de pesquisadores brasileiros e de outros países, que é de pensar a juventude a partir dela, de pensar as questões da juventude a partir dela. Então, é uma metodologia coerente com isso, né? E é curioso que eles que já estão aí no esforço de construção da sociologia da juventude, os nomes, os precursores da teoria, ainda não tenham usado ou ainda não tenham divulgado a utilização de roda de conversa nos seus trabalhos, né?
Então, essa é uma questão também. E aí, sim, né, para Maria de Jesus comentou sobre isso. A gente utiliza a roda de conversa com bastante consciência de que é também um momento de formação dos participantes da roda. De eles, por eles mesmos, perceberem os conflitos sociais, perceberem os dilemas sociais e, a partir da percepção, se perceberem, se enxergarem capazes de ajudarem e contribuírem para a resolução desses problemas. Então, acho que seria isso, a partir do que todos vocês conversaram, que eu teria ainda para dizer nessa noite, né? Claro que a conversa não se esgota aqui. E aí, só para dizer, né, que o Cajueiro gentilmente cedeu espaço lá no canal do YouTube, do Centro, né, de Formação da Juventude, e a minha defesa está lá, a defesa, né, a gravação da defesa está publicada lá no canal, quem quiser depois assistir. O título da tese é, abre aspas, tem aqui na escola, perto de casa, em todo lugar, fecha aspas, percepções de jovens estudantes de Aparecida de Goiânia sobre as relações entre educação escolar e violência. E aí, até o dia 25 desse mês, eu vou depositar o trabalho na biblioteca e aí já estará disponível também para quem quiser ler, produzir a partir disso. Eu uso alguns trechos, né, das rodas no corpo do texto da tese, mas nós temos um material em anexo de quase 200 páginas, que são as transcrições das rodas, que a gente está disponibilizando. Para quem quiser fazer pesquisa documental, pegar o material e as falas que nós já transcrevemos, é um material que vai ficar público. A tese é só o início do diálogo, que muita gente queira continuar dialogando sobre isso. E na mesma perspectiva, né, que é da construção e da consolidação de uma sociologia da juventude e materialista dialética. Uhum. E vamos eleger o Lula. A gente... Fred. Muito bem, Estive Fred. com ele antes de ontem. Oi? Estive com ele antes de ontem. Ah, que inveja. Então, muito legal. Tudo isso que a gente viveu aqui, né, nesse grupo. A gente agradece demais você, Fred, por ter trazido essas reflexões, provocado a gente a pensar outras coisas, né? Foi muito bom. O grupo também trouxe muitas questões vitais aí para a gente pensar. Eu acho que a participação também foi muito boa. A gente agradece cada um das pessoas que tiveram, né? Então, aí, a gente deseja aí boa noite para todo mundo, bom descanso. Não sei se alguém mais quer dizer alguma coisa, mas eu acho que isso, né? Do nosso... Eu só estou dizendo ali no chat que o Berg, quando eu mencionei sobre a questão de que eu preciso oferecer uma denúncia, né,